Olá, curiosos e curiosas! Sejam bem-vindos ao canal A Curiosidade Não Matou o Gato. Hoje, vamos mergulhar na fascinante e controversa história de Donald Trump. Antes de começarmos, não se esqueçam de dar um like neste vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Preparem-se, porque a jornada vai ser longa e cheia de surpresas. Donald Trump. Um nome que ressoa nos quatro cantos do mundo, sinônimo de poder, riqueza e, inegavelmente, controvérsia. A mera menção de seu nome evoca reações extremas, paixões inflamadas, desde a mais fervorosa admiração até a mais profunda repulsa. Amor ou ódio? Poucos permanecem indiferentes à figura imponente e polêmica do magnata que se tornou o 45º presidente dos Estados Unidos. Mas quem é, de fato, o homem por trás da persona pública cuidadosamente construída ao longo de décadas? Quem é o homem por trás dos arranha-céus dourados, dos discursos inflamados, dos tweets provocativos e das manchetes explosivas? Neste vídeo, mergulharemos fundo na complexa e fascinante trajetória de Donald John Trump, desde sua infância privilegiada nos subúrbios de Nova York, passando por sua ascensão meteórica no império imobiliário construído por seu pai, até sua surpreendente e controversa vitória nas eleições presidenciais de 2016. Exploraremos os sucessos estrondosos que o catapultaram ao status de ícone do capitalismo americano, os fracassos retumbantes que quase o levaram à ruína, as estratégias ousadas e muitas vezes questionáveis que o mantiveram no jogo, e as inúmeras polêmicas que o cercam como uma aura indelével. De empresário controverso a comandante em chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, a vida de Donald Trump é uma montanha-russa de altos e baixos, uma saga repleta de reviravoltas, uma história que cativa e repele, fascina e indigna, em igual medida. Prepare-se para uma jornada intensa e reveladora pelos labirintos da vida de um dos personagens mais emblemáticos e controversos do nosso tempo. Neste vídeo, vamos explorar a trajetória completa de Donald Trump, desvendando os mitos, confrontando as verdades e analisando o impacto duradouro de sua influência na política, na economia e na cultura americana. Donald John Trump nasceu em 14 de junho de 1946, no bairro do Queens, em Nova York, em um berço de ouro, quase que literalmente. Filho de Fred Trump, um magnata do mercado imobiliário nova-iorquino, Donald teve uma infância privilegiada, marcada por mansões, motoristas particulares e todas as comodidades que o dinheiro podia comprar. Criado em um ambiente de opulência e ambição, Donald aprendeu desde cedo os valores do trabalho árduo, da competição e, sobretudo, do sucesso a qualquer custo. A figura imponente do pai, um homem austero e exigente, lançou uma longa sombra sobre a infância de Donald, moldando sua personalidade e influenciando suas escolhas futuras. As expectativas elevadas de Fred Trump para seus filhos criaram um ambiente de pressão e competitividade na família, estimulando Donald a buscar o reconhecimento e a superar os feitos do pai. Apesar dos privilégios, a infância de Donald não foi isenta de desafios. Seu temperamento inquieto e rebelde o colocou em conflitos constantes com as figuras de autoridade, levando-o a ser enviado para a New York Military Academy aos 13 anos de idade. A rigorosa disciplina e o ambiente estruturado da academia tiveram um impacto profundo em Donald, ensinando-lhe a importância da hierarquia, da lealdade e da projeção de força. Essa experiência militar contribuiu para moldar a persona pública que Donald cultivaria ao longo de sua vida, a de um homem durão, disciplinado e imune às críticas. Após concluir o ensino médio na academia militar, Donald seguiu os passos do pai, ingressando na Wharton School da Universidade da Pensilvânia, uma das mais prestigiadas escolas de negócios do mundo. Durante sua formação acadêmica, Donald demonstrou aptidão para os negócios e um talento nato para o marketing e autopromoção. Ele aprendeu os princípios da administração, das finanças e do mercado imobiliário, adquirindo as ferramentas que utilizaria para construir seu próprio império. Os primeiros passos de Donald nos negócios da família foram marcados pela ambição e pela ousadia. Ele se juntou à Trump Organization, a empresa imobiliária de seu pai, e rapidamente começou a deixar sua marca. Donald demonstrou habilidade para identificar oportunidades, negociar acordos e gerenciar projetos complexos. Ele liderou a expansão da empresa para Manhattan, construindo edifícios luxuosos e inovadores que transformaram a paisagem urbana de Nova York. A construção de um império estava em andamento,
e o nome Trump começava a se tornar sinônimo de sucesso e glamour no mundo dos negócios. O nascimento da marca Trump, com sua estética ostentatória e seu apelo à riqueza e ao poder, foi um passo crucial na construção da persona pública de Donald Trump, um magnata que conquistaria o mundo com sua visão empreendedora e sua inabalável autoconfiança. A expansão para o mercado de cassinos e entretenimento marcou um novo capítulo na saga de Donald Trump, um salto ousado que prometia catapultá-lo a um patamar ainda mais elevado de riqueza e fama. Atlantic City, a Las Vegas da Costa Leste, tornou-se o novo palco para as ambições grandiosas do magnata nova-iorquino. Hotéis luxuosos, cassinos reluzentes, campos de golfe impecáveis surgiram como monumentos à sua visão empreendedora, criando uma aura de sucesso e glamour que cativou a imaginação do público e consolidou a marca Trump como sinônimo de opulência e extravagância. O Taj Mahal, o Trump Plaza, o Trump Castle, eram mais do que empreendimentos imobiliários, eram a materialização do sonho americano na sua versão mais audaciosa e exuberante. No entanto, por trás da fachada reluzente de sucesso, escondia-se uma realidade financeira turbulenta e complexa. A expansão agressiva de Trump, financiada por uma montanha de dívidas, começou a ruir sob o peso de custos exorbitantes, gestão controversa e uma concorrência acirrada. O império, outrora aparentemente inabalável, começou a mostrar rachaduras. As falências, antes um tabu no mundo dos negócios, tornaram-se uma constante na trajetória de Trump. O Taj Mahal, joia da coroa de seu império em Atlantic City, declarou falência em 1991, apenas um ano após sua inauguração, afundado em dívidas bilionárias. Outras propriedades, como o Trump Plaza e o Trump Castle, seguiram o mesmo caminho, deixando um rastro de credores furiosos e investidores frustrados. Mas Trump, com sua inabalável autoconfiança e sua habilidade inata para se reinventar, sempre encontrava uma maneira de se manter no topo, de emergir das cinzas das falências com sua reputação, embora arranhada, ainda intacta. Suas estratégias, muitas vezes controversas e questionáveis, incluíam a renegociação agressiva de dívidas, a utilização de brechas legais para minimizar perdas e a exploração da própria imagem pública para atrair novos investimentos. Ele se apresentava como um mestre da negociação, um gênio das finanças, capaz de transformar derrotas em vitórias, de se erguer das ruínas mais forte do que nunca. Além das falências, Trump enfrentou uma série de processos judiciais ao longo de sua carreira empresarial. Acusações de fraude, discriminação racial, assédio sexual e práticas comerciais desleais se acumularam ao longo dos anos, gerando manchetes negativas e alimentando a controvérsia em torno de sua figura. A Trump University, uma instituição de ensino voltada para o mercado imobiliário, foi alvo de um processo coletivo que resultou em um acordo milionário para encerrar as acusações de práticas enganosas. Acusações de discriminação racial contra inquilinos negros em seus empreendimentos imobiliários na década de 1970 também mancharam sua reputação e reforçaram a imagem de um empresário implacável e sem escrúpulos. Apesar das falências, das dívidas e dos processos judiciais, Trump nunca admitiu a derrota. Ele sempre se apresentou como uma vítima das circunstâncias, um empreendedor visionário prejudicado por forças externas, um lutador incansável que jamais desiste de seus objetivos. Essa narrativa, cuidadosamente construída e propagada ao longo dos anos, foi fundamental para sua sobrevivência no mundo implacável dos negócios e, mais tarde, para sua ascensão meteórica na política americana. A vida pessoal de Donald Trump, assim como sua trajetória empresarial e política, é marcada por excessos, controvérsias e uma exposição midiática intensa e constante. Seus casamentos, divórcios e relacionamentos amorosos foram acompanhados de perto pelos tabloides, transformando sua vida privada em um espetáculo público, uma novela em tempo real com direito a reviravoltas, traições, brigas e reconciliações. Casado 3 vezes, com Ivana Zelníková, Marla Maples e Melania Knauss, Trump construiu uma família numerosa e diversificada, com 5 filhos, Donald Jr., Ivanka, Eric, Tiffany e Barron. Cada um dos filhos, à sua maneira, participou do império construído pelo pai, seja nos negócios, na política ou no mundo das celebridades. Ivana Zelníková, uma modelo e esquiadora tcheca, foi a primeira esposa de Trump, com quem teve 3 filhos, Donald Jr., Ivanka e Eric. O casamento, celebrado em 1977,
Durou 15 anos e terminou em um divórcio tumultuado e amplamente divulgado pela imprensa, com acusações de infidelidade e disputas acirradas pela fortuna do magnata. Ivanka, em particular, se destacou como uma figura influente nos negócios da família e, posteriormente, na administração Trump, ocupando um cargo de conselheira na Casa Branca. Marla Maples, uma atriz e personalidade da mídia, foi a segunda esposa de Trump. O relacionamento, marcado por escândalos e polêmicas, culminou no nascimento de Tiffany Trump. O casamento, realizado em 1993, durou apenas 6 anos e também terminou em divórcio. Melania Knauss, uma modelo eslovena, é a atual esposa de Trump e mãe de Barron, o filho mais novo do ex-presidente. O casamento, celebrado em 2005, tem se mantido discreto em comparação com os relacionamentos anteriores de Trump, embora Melania tenha desempenhado um papel importante como primeira-dama dos Estados Unidos. As declarações polêmicas e as acusações de assédio sexual também fazem parte da narrativa complexa da vida pessoal de Donald Trump. Ao longo dos anos, diversas mulheres o acusaram de comportamento inadequado, assédio e agressão sexual. O escândalo envolvendo a atriz pornô Stormy Daniels, com quem Trump teria tido um caso extraconjugal, ganhou destaque durante a campanha presidencial de 2016 e gerou debates acalorados sobre a moralidade e a conduta do então candidato. A famosa gravação do programa Access Hollywood, em que Trump faz comentários obscenos sobre mulheres, também causou indignação e protestos, colocando em xeque sua postura em relação ao gênero feminino. As disputas públicas, muitas vezes travadas nas redes sociais, também são uma característica marcante da personalidade de Donald Trump. Seus ataques a oponentes políticos, jornalistas e celebridades, feitos com linguagem agressiva e muitas vezes ofensiva, geraram polêmicas e alimentaram a polarização política nos Estados Unidos. Sua presença constante no Twitter, onde expressava suas opiniões sem filtro e atacava seus críticos, se tornou uma marca registrada de sua comunicação e contribuiu para a construção de sua imagem pública como um líder polêmico e desafiador. A entrada de Donald Trump na política americana representou uma ruptura radical com a ordem vigente e uma reviravolta inesperada no cenário político global. Após flertar com a ideia de concorrer à presidência em outras ocasiões, Trump finalmente lançou sua candidatura em 2015, como um outsider, um empresário bem-sucedido que prometia drenar o pântano de Washington e devolver o poder ao povo. Sua campanha presidencial de 2016, marcada por um discurso populista, nacionalista e anti-imigração, conquistou a atenção da mídia e mobilizou uma base de apoio fervorosa, principalmente entre eleitores brancos, da classe trabalhadora e insatisfeitos com a política tradicional. Trump explorou habilmente o sentimento de frustração e ressentimento de parte da população americana, prometendo trazer de volta empregos perdidos para a indústria, renegociar acordos comerciais desfavoráveis e fortalecer as fronteiras do país. Seu slogan, Make America Great Again, tornar a América grande novamente, se tornou um grito de guerra para seus apoiadores e um símbolo de sua visão de um país restaurado à sua antiga glória. Contra todas as expectativas e previsões, Trump derrotou a candidata democrata Hillary Clinton nas eleições de 2016, em uma vitória surpreendente que chocou o mundo e expôs as profundas divisões políticas e sociais nos Estados Unidos. A presidência de Donald Trump, de 2017 a 2021, foi tão tumultuada e controversa quanto sua campanha. Desde o primeiro dia, Trump governou com um estilo confrontacional e imprevisível, desafiando normas e convenções estabelecidas. Implementou uma série de políticas polêmicas, como a construção de um muro na fronteira com o México, a proibição da entrada de cidadãos de países muçulmanos e a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o Clima. Na economia, promoveu cortes de impostos para empresas e indivíduos ricos, desregulamentou setores importantes da economia e adotou uma postura protecionista no comércio internacional. Entre os momentos importantes de seu mandato, destacam-se a nomeação de 3 juízes conservadores para a Suprema Corte, o que alterou o equilíbrio ideológico da corte por décadas, e a aproximação com a Coreia do Norte, que resultou em encontros históricos entre Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. No entanto, sua política externa foi marcada por tensões com aliados tradicionais, guerras comerciais com a China e a retirada dos Estados Unidos de acordos internacionais importantes.
Dados e estatísticas relevantes do período de seu mandato incluem o crescimento econômico moderado, a queda do desemprego, o aumento do déficit público e o crescimento da dívida nacional. No entanto, a avaliação de seu legado econômico é complexa e controversa, com diferentes analistas apresentando interpretações divergentes dos dados. A presidência de Trump também foi marcada por inúmeras polêmicas e escândalos, incluindo a investigação sobre a interferência russa nas eleições de 2016, o impeachment pela Câmara dos Representantes por abuso de poder e obstrução da justiça e as acusações de incitamento à insurreição no Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Trump sobreviveu ao processo de impeachment no Senado, mas o episódio deixou marcas profundas na política americana e reforçou a polarização entre seus apoiadores e seus opositores. A análise fria e imparcial dos fatos da presidência de Donald Trump é um desafio para historiadores e analistas políticos, dada a complexidade e a controvérsia que cercam sua figura e seu legado. A presidência de Donald Trump foi marcada por uma sucessão ininterrupta de escândalos, investigações e processos judiciais, criando uma atmosfera de constante turbulência e alimentando a polarização política nos Estados Unidos e no mundo. Desde o início de sua campanha em 2015, Trump esteve envolvido em uma série de controvérsias que desafiaram normas éticas e legais, testando os limites do sistema político americano e deixando um rastro de dúvidas e incertezas sobre seu legado. Um dos escândalos mais proeminentes foi a investigação sobre a interferência russa nas eleições presidenciais de 2016. A suspeita de que a Rússia teria interferido no processo eleitoral para favorecer a candidatura de Trump, por meio de campanhas de desinformação e hacking de e-mails do Partido Democrata, gerou uma investigação conduzida pelo FBI e pelo conselheiro especial Robert Mueller. O relatório de Mueller, divulgado em 2019, não encontrou evidências suficientes para comprovar uma conspiração criminosa entre a campanha de Trump e o governo russo, mas detalhou diversos contatos entre membros da campanha e agentes russos, levantando questões sobre a conduta de Trump e sua equipe. A sombra da interferência russa pairou sobre toda a presidência de Trump, alimentando teorias da conspiração e aprofundando as divisões políticas no país. Além da investigação sobre a interferência russa, Trump enfrentou uma série de outros escândalos, incluindo acusações de obstrução da justiça, abuso de poder, violações da lei de emolumentos e incitamento à violência. O escândalo envolvendo o telefonema de Trump para o presidente da Ucrânia, pressionando-o a investigar o filho de seu rival político Joe Biden, levou ao primeiro processo de impeachment contra Trump na Câmara dos Representantes, em 2019. Trump foi absolvido pelo Senado, controlado pelos republicanos, mas o episódio marcou um momento histórico na política americana, expondo a profunda polarização partidária e a fragilidade das instituições democráticas. A invasão do Capitólio dos Estados Unidos por apoiadores de Trump em 6 de janeiro de 2021, após um comício em que Trump questionou os resultados das eleições presidenciais de 2020, foi o ápice da turbulência e da violência política que marcaram sua presidência. O episódio, que chocou o mundo e resultou em mortes e ferimentos, levou ao segundo processo de impeachment contra Trump, desta vez por incitamento à insurreição. Trump foi novamente absolvido pelo Senado, mas a mancha da violência e do ataque à democracia americana permaneceu em seu legado. O legado de Donald Trump é complexo e controverso, sujeito a diferentes interpretações e análises. Seus apoiadores o veem como um líder forte e decisivo, que defendeu os interesses da América, revigorou a economia e nomeou juízes conservadores para a Suprema Corte. Seus críticos, por outro lado, o consideram uma ameaça à democracia, um demagogo que explorou o medo e o preconceito para ascender ao poder, e um presidente que minou as instituições e normas democráticas do país. O impacto da trajetória de Trump na política americana e no mundo é profundo e duradouro. Sua presidência reconfigurou o Partido Republicano, fortaleceu os movimentos nacionalistas e populistas em diversos países, e tensionou as relações internacionais dos Estados Unidos com aliados tradicionais. A ascensão de Trump expôs as fragilidades da democracia americana, a polarização política e social, e a vulnerabilidade do sistema eleitoral à desinformação e à interferência estrangeira. O futuro político de Donald Trump permanece incerto. Apesar de ter deixado a presidência em janeiro de 2021, Trump mantém uma forte influência sobre o Partido Republicano e continua a ser uma figura central no debate político americano. Após um hiato de 4 anos,
durante os quais a administração democrata ocupou o centro do palco político, Donald Trump retorna à arena, lançando sua candidatura e reacendendo as chamas da disputa presidencial de 2024. A corrida presidencial de 2024 se apresenta como um dos embates políticos mais cruciais da história recente dos Estados Unidos. Com a nação profundamente dividida, os eleitores se preparam para escolher entre dois candidatos com visões distintas para o futuro do país: Donald Trump, o polêmico ex-presidente que busca retornar à Casa Branca, e Kamala Harris, a atual vice-presidente que representa a continuidade da administração Biden-Harris. Trump, concorrendo pelo Partido Republicano, baseia sua campanha em um discurso populista e nacionalista, prometendo restaurar a grandeza da América e reverter as políticas de seu sucessor. Harris, por sua vez, defende a agenda democrata, com ênfase em questões como justiça social, igualdade racial e combate às mudanças climáticas. A campanha eleitoral tem sido marcada por acirrados debates, ataques pessoais e uma polarização sem precedentes na opinião pública. As pesquisas de intenção de voto apontam para um empate técnico entre os dois candidatos, o que torna a eleição ainda mais imprevisível e emocionante. O resultado das urnas determinará não apenas o rumo da política americana nos próximos 4 anos, mas também o futuro da democracia em um mundo cada vez mais complexo e desafiador. Durante um comício em Butler, no âmbito da campanha presidencial das eleições de 2024, na Pensilvânia, Donald Trump foi alvo de um atentado que quase lhe custou a vida. O ataque ocorreu quando um franco-atirador, armado com um fuzil AR-15, abriu fogo enquanto Trump discursava para seus apoiadores. Trump foi atingido de raspão na orelha, mas conseguiu escapar sem ferimentos graves. O serviço secreto agiu rapidamente, neutralizando o atirador, que foi morto no local. Infelizmente, o ataque resultou em um apoiador morto e outros feridos entre os presentes. O incidente gerou uma onda de comoção e preocupação em todo o país, destacando a crescente tensão política nos Estados Unidos. As investigações iniciais apontam para motivações políticas por trás do ataque, e o evento levantou questões sobre a segurança de figuras públicas e o estado da democracia americana. Este atentado não só abalou os apoiadores de Trump, mas também suscitou um debate nacional sobre a violência política e a necessidade de medidas de segurança mais rigorosas em eventos públicos. Donald Trump. Um nome que ecoará pelos anais da história, um nome que evoca imagens contrastantes de opulência e falência, de poder e fragilidade, de adoração e repulsa. Uma figura complexa e controversa, impossível de ser definida em termos simplistas ou reducionistas. Um homem que desafiou convenções, rompeu barreiras e reescreveu as regras do jogo político, deixando uma marca indelével na história dos Estados Unidos e do mundo, para o bem ou para o mal. Sua trajetória, uma montanha-russa de sucessos e fracassos, de glórias e escândalos, de vitórias improváveis e derrotas amargas, é um reflexo dos tempos turbulentos em que vivemos, uma era de profundas transformações políticas, econômicas e sociais. Trump personifica o paradoxo do sonho americano, a promessa de que qualquer pessoa, por mais humilde que seja sua origem, pode alcançar o topo, mas também a dura realidade de que o sucesso pode ser efêmero e o poder, corruptor. Ele construiu um império imobiliário a partir do legado paterno, acumulou uma fortuna colossal, conquistou a fama e o reconhecimento público, mas também enfrentou falências, processos judiciais e acusações de conduta imprópria. Sua entrada na política, como um outsider, um disruptor do sistema, representou uma ruptura radical com a ordem vigente, mobilizando uma base de apoio fervorosa e polarizando a opinião pública como poucos líderes antes dele. Sua presidência, de 2017 a 2021, foi um período de intensas turbulências, marcado por políticas controversas, conflitos internacionais, escândalos e investigações. Trump governou com um estilo confrontativo e imprevisível, desafiando normas e convenções, e utilizando as redes sociais como uma ferramenta poderosa de comunicação direta com seus apoiadores, contornando a mídia tradicional e alimentando a polarização política. Seus críticos o acusaram de autoritarismo, xenofobia, misoginia e desprezo pelas instituições democráticas. Seus defensores o exaltaram como um líder forte e determinado, que defendeu os interesses nacionais, revigorou a economia e restaurou o orgulho americano. O verdadeiro legado de Donald Trump,
no entanto, ainda está sendo escrito. O tempo, o grande juiz da história, irá decantar as paixões e os julgamentos precipitados, permitindo uma análise mais serena e objetiva de sua contribuição para a sociedade. O futuro dirá se suas políticas econômicas promoveram o crescimento sustentável ou exacerbaram as desigualdades sociais. Se sua postura nacionalista fortaleceu a soberania americana ou isolou os Estados Unidos no cenário internacional. Se sua retórica incendiária uniu ou dividiu o país. Se sua influência no Partido Republicano representou uma renovação ou uma ruptura com os valores conservadores tradicionais. A história nos ensina que os líderes são produtos de seu tempo, reflexos das ansiedades, esperanças e contradições de suas épocas. Donald Trump, com sua personalidade exuberante e polêmica, com suas ambições desmedidas e suas contradições flagrantes, é, sem dúvida, um produto do nosso tempo, um espelho dos dilemas e desafios que enfrentamos como sociedade. Sua ascensão ao poder, sua presidência tumultuada e seu legado controverso nos convidam a refletir sobre o futuro da democracia, o papel da mídia, a influência das redes sociais e os desafios da convivência em um mundo cada vez mais polarizado e interconectado. O futuro dirá qual será o verdadeiro legado de Donald Trump, mas uma coisa é certa, sua história, com todos os seus claros e escuros, já está inscrita nas páginas da história. Independentemente de seu futuro político, o legado de Donald Trump continuará a ser debatido e analisado por gerações, como um capítulo controverso e transformador na história dos Estados Unidos e do mundo. E aí, o que acharam da história de Donald Trump? Deixem seus comentários aqui embaixo, compartilhem esse vídeo com seus amigos e continuem explorando conosco os mistérios do mundo. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados no canal A Curiosidade Não Matou o Gato para mais vídeos como este. Até a próxima!